Você acredita que viver nos dias de hoje não é para os fracos? Você acredita que viver nos dias de hoje não é fácil? A primeira história que eu vou contar para você, eu quero falar de aproximadamente 70 mil anos atrás. 70 mil anos atrás, aconteceu alguma coisa no planeta. Não sabemos ao certo o que foi. Mas a população total de seres humanos do planeta Terra, há 70 mil anos atrás, era uma população de aproximadamente 6 mil pessoas. Imagine só, quase fomos à extinção. Quase fomos à extinção. 6 mil indivíduos de uma espécie. Alguns cientistas acreditam que foi devido a algum tipo de desastre natural que aconteceu. Outros acreditam que a gente era tão insignificante que a gente era pouco mesmo. Mas a partir de 70 mil anos atrás, algo aconteceu de diferente. Porque esses 6 mil que lá viveram, eles são nossos antepassados. Todos nós somos herdeiros desses 6 mil indivíduos. Nós descendemos desses 6 mil. Esses 6 mil viviam em um dos ambientes mais perigosos, violentos e difíceis que já existiram para nós. Se não, o ambiente mais violento e difícil. Tudo na savana africana queria nos matar. É de lá que nós viemos. É desses 6 mil indivíduos que nós viemos. E esses 6 mil indivíduos tiveram que ser especiais. Esses 6 mil seres humanos tiveram que ser criativos, inovadores. Eles tiveram que ter garra, uma capacidade de apanhar, de cair, aprender com a queda e levantar mais forte. Eles tiveram que enxergar oportunidade, onde só havia violência. Eles tiveram que enxergar oportunidade, onde só havia dificuldade. E graças a eles, nós estamos aqui hoje. Éramos a espécie mais insignificante do planeta, do leste da África. Hoje somos o mamífero dominante do planeta, graças a algo de muito especial e diferente que existia. Esses nossos avós de 70 mil anos atrás, existe um certo perfil de ser humano que é diferenciado. Existem certos seres humanos que são o que eu chamo de protagonistas da transformação. São seres humanos que, mesmo em face a dificuldades, mesmo sem recursos, mesmo frente a mundos extremamente hostis, como os nossos ancestrais de 70 mil anos. Veja então que, mesmo frente às diversidades, mesmo sem recurso nenhum, seres humanos são capazes de transformar o mundo. E eu quero contar para você hoje o que pessoas como essas, o que esses protagonistas da transformação fazem para conseguir ser tão diferentes. Eu quero contar para você quais são as características do comportamento dessas pessoas. Porque são características que você pode adotar em sua vida hoje, para que você também seja protagonista da transformação. Tem muita gente que vive a vida no banco do passageiro, deixando a vida passar. Vive como um coadjuvante. E a minha proposta hoje para você é que você assuma as rédeas de protagonista da sua vida. De fato. Nós, seres humanos, temos um cérebro muito interessante. Ele presta mais atenção ao negativo. Emoções negativas são mais fortes e duram mais. Memórias do que é negativo são muito mais intensas e duradouras. Às vezes você tem um dia que foi 95% bom, 5% não foi tão bom ou foi ruim. Um cliente difícil, um e-mail, uma troca de mensagem no WhatsApp. E você vai dormir pensando em quê? Nos 5 negativos. E você fica mastigando aquela ideia, fica ruminando emocionalmente. Nem dorme direito. E no outro dia já acorda estressado. Isso tem implicações econômicas. Nós sabemos hoje que pessoas se comportam diferente quando estão perdendo dinheiro. Ou seja, na percepção negativa do que quando elas estão ganhando. O Nobel de Economia de 2002 foi para um cara chamado Daniel Kahneman. Tem na sua base exatamente essa ideia de que as pessoas se comportam diferentemente em termos de investimento quando elas estão perdendo do que quando elas estão ganhando dinheiro. O que é o maior prazer?
em ganhar 10 mil reais ou a dor de perder 10 mil reais? E todos nós sabemos que a dor de perder, ela é maior. Isso é um elemento da nossa própria mente. A maioria de nós somos assim. Isso é natural. Vem com a nossa própria natureza. E por que o que é mais... E por que o que é negativo tem mais impacto do que o que é positivo? Por que uma coisinha negativa destrói uma experiência positiva? E eu te digo, vamos voltar lá para os nossos ancestrais, aqueles 6 mil caras. Os nossos ancestrais que sobreviveram naquela savana africana, onde tudo queria matar a gente, onde tudo queria nos violentar, nos matar o tempo inteiro, não foram os ancestrais que ficavam olhando o céu, olhando as flores. Esses caras não sobreviveram. Quem sobreviveu naquele ambiente foi quem estava antenado na coisinha negativa. Minimamente possível. Porque se você olha muito para a beleza das flores e das árvores, você não percebe o leão que está ali embaixo para te matar. É verdade, meu amigo. É um princípio de sobrevivência. E nós herdamos os nossos genes desses caras, que tiveram que ficar antenados no negativo. Isso é natural. O problema é que hoje nós não vivemos mais em uma savana africana, onde tudo quer nos matar. Mas o nosso cérebro, a nossa mente ainda funciona assim. O problema é que tem gente que olha essa natureza negativa e ao invés de perceber que ela tem um grande perigo para os dias de hoje, tem gente que abraça essa natureza negativa e vira essa natureza negativa que eu falei. A pessoa que só fica olhando para o problema, a pessoa que só fica olhando para a dificuldade, a pessoa que só fica apontando as dores e o porquê que as coisas não vão dar certo, nossos ancestrais. Claro, eles ficavam antenados nos negativos. Claro que sim. Só que se você fica só olhando no negativo, se você só olha para as dores, para a angústia, para os problemas, é porque a coisa não vai dar certo. E se no meio disso não enxerga a oportunidade, você não sai do lugar. Porque sempre vai ter a coisa negativa. Sempre vai ter problema e sempre vai ter angústia e dor, é inevitável. Isso é um dado da realidade. Nossos ancestrais estavam há 70 mil anos atrás no ambiente mais violento que já houve para o ser humano. No meio de um monte de coisa negativa, antenado nessas coisas, era necessário naquele momento. Mas apesar disso, eles enxergaram a oportunidade de ser mais e de ser melhor, e é por isso que nós estamos aqui. A primeira característica de protagonistas da transformação é que essas pessoas são capazes de identificar aquilo que é negativo, mas apesar disso, construir oportunidades. Mesmo em face a dificuldades, mesmo em face a adversidades, de coisas que vão frear o caminho que a gente deseja trilhar. Triste é você chegar no final da sua vida, olhar para trás e se arrepender por ter só olhado para aquilo que é negativo e para os problemas, em vez de abraçar a oportunidade e de cavar caminhos para as oportunidades. Triste é se arrepender de olhar para trás e perceber que ao invés de nutrir laços de confiança, você nutriu laços de desconfiança e, portanto, acabou se isolando. Triste é você olhar para trás e perceber que você desperdiçou a tua vida gastando energia e tempo com coisas que não estavam sob seu controle. Triste é você olhar para trás e perceber que você ficou esperando dar vontade, ao invés de levantar e fazer alguma coisa. Triste é você perceber que porque você foi cabeça dura e dizendo que eu sou assim e ponto final, você não aproveitou as oportunidades de transformação que a vida te dava. Triste é você perceber que não vai viver para sempre. O pior tipo de esperança que vem do verbo esperar. O arrependido esperou. Esperou a hora certa, o momento certo, dar vontade.
Esperou, ao invés de viver. Esperou, ao invés de abraçar as oportunidades que a vida lhe deu. E por esperar, não viveu. E por esperar, perdeu a vida, desperdiçou a sua vida. O arrependido, ele tem um sentimento horrível de irreversibilidade, porque ele olha para trás e já não consegue mudar as coisas que ele deseja. O arrependido, infelizmente, vive dessa ilusão de imortalidade, porque eu tenho a convicção de que se a gente tivesse consciência todos os dias de que a gente vai morrer, e que cada dia que passa é um dia a menos, é um dia que já foi, e que mesmo que a gente tenha investido energia nesse dia, esse investimento não vai retornar na mesma moeda. Não vai. Os dias que se passam não voltam como mais dias depois. E, portanto, tem que ser esse investimento cuidadoso. Quando nós percebemos que a vida é esse investimento, quando nós notamos que um dia vamos fechar os olhos e essa experiência aqui não vai existir mais, podemos acreditar numa vida após dessa. Claro que podemos. Mas você deve concordar comigo que essa aqui é única. E cada dia que você desperdiça, sem saborear, sem aproveitar e sem entender que isso aqui é um passeio. Porque tem gente que vive a vida como uma viagem. Você viaja muito? Como é que é a sua viagem? Fala pra mim. Então vamos lá. Faz check-in, faz a mala, pega o táxi, vai pro aeroporto, entra na fila, despacha a mala, pega o avião, decola, desce, pega a sua bagagem. E o que está acontecendo nesse processo inteiro da viagem? Você quer chegar logo no seu destino. Você quer que aquilo acabe logo. O que está acontecendo nesse processo inteirinho da viagem? Você quer chegar lá. Você quer que aquilo acabe logo. Para você poder chegar logo no seu destino. E tem gente que vive a vida assim. Tem gente que vive a vida como uma viagem, esperando que o destino chegue logo. E esse é o ponto. Se você ficar esperando, meu amigo, a gente sabe qual é o destino de todo mundo. Isso é claro para todos nós. E aí você fala que isso é triste. Não. Triste é você não perceber isso e desperdiçar a sua vida. Porque se nós estivéssemos mesmo conscientes de que a nossa vida é um investimento precioso, conscientes de que um dia a gente vai morrer, você não ficaria se apegando a picuinhas e probleminhas em suas relações. Você enxergaria e abraçaria as oportunidades. Você veria o valor do todo. Porque eu te conto uma cena que vemos sempre nos hospitais. Vou dar um exemplo para vocês. Um cara de 35 anos, desesperado, porque o pai dele teve um AVC. Depois de horas de espera, o médico chama esse rapaz e diz que o caso do pai dele era irreversível. E o médico disse: tentamos tudo o que podíamos, mas infelizmente não conseguimos reverter. E você vê um cara de 35 anos de idade chorar igual uma criança. E ele fala assim: doutor, eu briguei com meu pai 15 anos atrás e gostaria de poder me despedir dele. Eu queria poder falar com ele uma última vez. Só que o pai dele estava lá, 15 anos ao alcance de um abraço, de um telefonema, de um pedido de desculpas, de uma possível reconciliação. Só que nós, arrogantes como somos, e achamos que vamos viver para sempre. Por isso, ficamos nos apegando a coisinhas pequenas, a picuinhas, ao invés de enxergar o escopo maior da vida, em vez de enxergar o que vale a pena de fato. Porque o abraço que você não deu no seu filho hoje, você pode se arrepender amanhã por não ter dado. O abraço que você não deu no seu pai hoje, você pode se arrepender amanhã de não ter dado. Lembre-se que você vai morrer. Isso é inevitável. Porque ao lembrar disso, você lembra que viver e
mas de viver de forma consciente da nossa mortalidade. Nós valorizamos a vida naquilo que ela merece ser valorizada. Somos insignificantes, vamos viver 100 anos em um planeta que tem mais de 4 bilhões de anos. Num universo que tem mais de 13 bilhões de anos. E viveremos 100, quando muito. Somos insignificantes? Somos sim. Mas apesar disso, somos especiais. Porque foi dada a nós a dádiva, o privilégio e a oportunidade de estar aqui, nesse planeta, hoje, vivos. Com esse cérebro que a gente tem. Essa máquina absolutamente fantástica, que é a máquina mais complexa que conhecemos. Um cérebro que nos permite parar e refletir sobre a vida, para que amanhã a gente faça um mundo um pouco melhor do que o mundo que a gente tem hoje. Parar e refletir sobre a vida, para que a gente corrija os nossos caminhos enquanto há tempo. E saboreie e aproveite a vida enquanto ela está acontecendo, que agora. Existe um estudo publicado em 2010, estudo de pesquisadores da Universidade de Harvard, publicado na Science. E é um estudo que conclui que se você está me acompanhando agora e a tua cabeça está em outro lugar, variando para longe, a grande probabilidade é que você esteja infeliz. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Eu não estou dizendo para você viver só o agora. Nós temos um cérebro que tem memória. E nós sabemos que é importante para o bem-estar humano nos orgulharmos de nossas conquistas. Não estou falando para você viver só o agora, mais uma vez, porque nós temos um cérebro que pensa sobre o futuro e sabemos que é fundamental para engajamento. Fundamental para o bem-estar termos objetivos e metas para o futuro. Eu estou dizendo para você não negligenciar outro aspecto da sua vida, que é a oportunidade que a vida está te dando agora, nesse momento, de você saborear um pouco esse caminho que você está percorrendo por aqui. Porque se você ficar postergando, se você for acordar esperando que seu dia acabe, se você começar a tratar as coisas como se elas sempre fossem estar lá, pode ser que um dia elas não estejam. E pode ser que você tenha esse sentimento horrível do arrependimento. Nós somos, sim, insignificantes, mas somos especiais. E temos que todos os dias notar o privilégio que nós temos de estar aqui hoje. O privilégio dessa máquina fantasticamente complexa funcionar e permitir que você tenha essa ideia, experiência de trocar ideias e refletir. O privilégio de estar aqui hoje refletindo e pensar sobre os nossos rumos para o futuro.